No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que fazer e o que não fazer em casa. Primeiro nós vamos falar sobre a franja. É muito comum as pessoas em casa cortar a franja. E se você estiver pensando em fazer isso, já digo, não faça. Vá ao salão. E aí a pessoa pega mais do que deve para poder fazer a franja. Primeira coisa, se você já cortou a franja no cabeleireiro, divide o cabelo ao meio e aí você penteia aqui, ó. O que cair é franja. Nesse caso dela, ela cortou um pouquinho além do que deveria cortar. Por isso, hoje nós vamos cortar menos, vamos ajustar o tamanho certo dessa franja e vamos fazer um cabelo Chanel. Ó, o cabelo dela está um pouquinho maior e a gente vai cortar um cabelo Chanel. E aqui na franja eu vou diminuir a quantidade, fazer ela em triangular, na divisão triangular, e deixar uma partezinha, que é essa daqui, para crescer e fazer parte do restante do cabelo. Então, eu divido aqui, ó. Do outro lado, percebam que eu deixei o tanto certinho que ela já cortou. Mas aqui, ó, tá vendo? Vira um pouquinho pra cá. Aqui tem muita franja e não é o ideal. Por isso, nós vamos fazer uma divisão aqui em V. E é dessa forma que vocês vão fazer essa divisão para cortar o cabelo. Tanto você profissional, quanto se você quiser cortar o seu cabelo em casa. Nós vamos decidir primeiro como que vamos cortar esse cabelo. Você quer ela mais ou menos na altura da sobrancelha, um pouquinho abaixo, esse comprimento tá legal. Acima da sobrancelha. Eu acho que você não quer acima da sobrancelha, você quer ela jogadinha de lado, não é? Você que manda. O que acontece? Nós vamos cortar ele curtininho assim, para que quando ele for crescendo, aí ele te dá esse caimento. Pelo que eu percebi, você gosta dele jogadinho de lado para fazer aquele M do McDonald's. Tanto que dê pra usar de frente, Como de lado. como de lado. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui o comprimento no meio. Primeiro eu defino o comprimento no centro. Sempre corta um pouquinho abaixo da sobrancelha. Ah, mas eu quero acima. Corta abaixo porque vai subir. Se você cortar na onde você quer, vai dar merda. Você vê que ela até concordou, né? Então faz sentido. Aqui eu fiz a parte mais curta e eu venho cortando até a parte mais longa. Quando eu penteio para lá, fica já a partezinha do centro mais curta e a outra parte um pouquinho maior. E aí eu venho para o outro lado, pego uma parte que eu cortei. Lembra aqui no centro, ó? Agora eu venho para cá, para outra parte. E vou começar aqui, ó, da parte mais curta, picotando mesmo, para chegar até a ponta. E quando eu pentear, nós já temos uma franja cortada em cortininha. Ela vê um cabelo um pouquinho mais curto no centro, mas as laterais grandes, que deixa o cabelo com um pouco mais de caimento. Depois, você vem aqui para trás e você traz para o centro. Aliás, para o centro, você traz para o centro, mas jogando um pouco, passando um pouco, tá? Pega da lateral direita, leva para a esquerda, depois da esquerda para a direita. Em cima também. Por quê? Para dar aquele caimento, para ficar mais suave, não ficar um cabelo com a franja pesada. Cuidado para não pegar a mecha que você não quer lá atrás, tá? A mesma coisa, ó. E é só um pouquinho. Cabelo caindo na frente novamente. Ele continua no mesmo caimento, só que agora com um pouquinho mais de suavidade. Agora nós vamos para a parte do cabelo. Nós vamos cortar agora um cabelo Chanel, correto? Eu vou virar ela de costa para a câmera para que vocês consigam ver melhor. Corte de cabelo não é o quanto você vai cortar, mas como você vai cortar. É simplesmente o desenho, você vai esculpir na cabeça do cliente, ou da cliente no caso, né? Como que eu vou fazer essa divisão? Um dedinho atrás da orelha e eu vou prender. Depois eu venho para o outro lado, novamente um dedo atrás da orelha e vou prender. Quando você for prender, independente de qual trabalho você está fazendo, se é corte, se é escova, se é coloração, na hora de prender, não coloque o clips na divisão. Ele tem que estar em cima do cabelo
deixando as divisões livres para você poder trabalhar. Aqui eu vou usar 4 clips. Então eu fiz esquerda e direita, eu vou vir novamente, dividindo no centro, e aí eu vou pegar uma parte do cabelo. Normalmente eu pego 2 dedos. Aqui é interessante, ela está fazendo uma transição capilar. Como ela está fazendo essa transição capilar, ela fez o seguinte: cortou um pedacinho para ver como que ia ficar o cabelinho dela natural. Então, eu não sei se eu vou cortar todo esse cabelo, toda essa parte, mas a parte maior aqui, que é o meu plano, eu vou cortar e manter ele como base. Essa parte eu ignoro ela. Se for necessário, eu corto mais depois, né? Depende de como o cabelo dela ficar, mas a ideia é ignorar. E todo o cabelo que cair por cima, ele vai fazer o caimento do cabelo. Como que eu vou cortar esse cabelo? Acima do ombro e abaixo do queixo, dando um ar mais jovial para ela. Galera, primeira coisa, corte a mecha base. Penteie bem, desça até onde você quer e aí você corta. Cortei, pego uma outra mecha, junto com a parte que eu já cortei e com a parte que eu vou cortar. Temos a base. Eu junto a parte que eu já cortei com a parte que eu vou cortar. E aí nós vamos fazer uma outra divisão. O que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que dividir uma mecha que dá para enxergar a mecha de baixo, que ela é minha base, ela é minha guia. Então eu venho para cá, pego uma mechinha normalmente mais fina, e eu venho para o outro lado e eu faço exatamente igual. Penteio a mecha para baixo, e aí eu pego a mecha aqui, junto com a mecha que eu já cortei, e corto a mecha de cima. Esse corte é um corte extremamente rápido de fazer. Ele demora um pouquinho mais quando nós estamos explicando. Já está começando a criar a forma. Agora, faço mais uma mechinha de aproximadamente 2 dedos. E repito novamente. Sigam sempre esse padrão. Centro, esquerda, direita. Por quê? Caso você precise parar o trabalho para fazer uma outra coisa, para buscar uma água para cliente ou fazer alguma coisa assim, você vai saber onde continuar. Vamos para o centro. Juntei essa parte com a outra parte e vou tentar cortar aqui de um jeito que vocês entendam aí, tá? E corta aqui, ó. Agora deu para entender direitinho, né? De lado parece que ficou melhor para vocês verem. Posição de guardar a tesoura. Tem gente que guarda a tesoura assim, como eu estava fazendo agora, mas eu gosto de guardar assim. Por quê? Porque aqui eu fico com os dedos livres e eu fico protegendo a cabeça da cliente de qualquer ponta de tesoura, certo? Ó, aqui eu movimento a cabeça dela. Movimento sim. Eu movimento a cabeça dela com tranquilidade, sem que essa tesoura fique pra frente aqui, ó, sem encaixar, enganchar nos cabelos. Então eu guardo assim. Vamos para o centro. Aqui eu estou vendo aonde termina o cabelo de baixo. Conseguem ver aí? Vou tentar dar um zoom para poder ficar mais fácil. E aí eu vou cortar esse cabelo de cima aqui, ó. De acontecer aqui, a parte de trás já foi cortada. Agora eu vou puxar aqui e vou conferir. As duas partes estão certinhas, então ok, eu vou para as laterais. Lembra do que eu falei? Esquerda e depois direita. Então nós vamos virar ela para a esquerda agora. Aqui nós vamos fazer o seguinte: a pessoa tem que estar com as pernas cruzadas, ela tem que estar com a coluna reta e todos nós somos um pouco tortos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que deixa uma pessoa bonita ou feia é a simetria. A pessoa ela pode ter um lado
lindo e o outro lado nem tanto assim. Mas a gente não olha isso, a gente olha o todo, certo? É assim que nós enxergamos a pessoa. Por isso que às vezes fala, essa pessoa é mais bonita, aquela pessoa é menos bonita. É por isso que a gente vê. E quando uma mulher faz uma maquiagem, por exemplo, ela tenta deixar os dois lados o mais parecidos possível. Por isso que na maquiagem, depois da maquiagem, normalmente, depende de quem faz também, fica mais bonito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou virar a cabeça dela para lá, mas não é virar, eu vou tombar a cabeça. Então eu pego aqui, ó, a minha mão na nuca dela e aqui, e eu vou fazer isso, ó. Seguro lá e viro. Por quê? Porque desse jeito aqui, a cabeça dela está encaixada, não é necessariamente tão confortável, mas não é desconfortável. É de um jeito que eu sei que eu vou controlar. Aí o que vai acontecer? Quando eu colocar para o outro lado, eu também estou controlando, porque olha só, tem essa inclinação, e dependendo da inclinação que a cabeça da pessoa tiver, vai dar um corte diferente. Então assim, ó, um pouquinho para frente e para o lado. Aí volta, um pouquinho para frente e para o lado. É dessa forma que você vai cortar, um lado depois do outro. Quando você juntar as duas partes, vai estar exatamente iguais. Novamente, vamos pegar uma parte que nós já cortamos e uma parte daqui nós vamos cortar. Tente ir deixando a parte da frente um pouquinho maior, por quê? Normalmente ela fica mais curta e ela sobe. Aqui da ponta eu vou cortar só um pedacinho, percebam? Detalhe importante, tá vendo que aqui tá bem pertinho da maçã aqui da minha mão, da parte gordinha? Se eu não prestar atenção, não me corta. Então, para ficar melhor, eu corto em duas vezes. Volto aqui, pego mais pro meio e corto só essa parte aqui, ó. Senão a tendência é me cortar muito rápido. Agora, vamos virar para o outro lado. E eu vou fazer exatamente igual. Mais ou menos aqui, ó, percebam a sobrancelha. Na altura da sobrancelha. Encaixou, virou. Eu acredito que ela vai sentir exatamente a mesma coisa de um lado e do outro quando eu faço essa mudança. E aí eu junto a parte que eu já cortei com a parte que eu preciso cortar. Eu não tenho nem espelho na frente, tá, galera? Às vezes pode ser que fique um pouquinho maior ou menor, porque eu tô sem espelho na minha frente aqui. Vocês estão vendo direto, mas é o celular e tá longe, né? A câmera de gravação tá um pouco longe. A pessoa se mexeu, volta e você encaixa ela novamente no mesmo lugar, tá? Isso acontece normalmente. Tem um problema ainda. Essa moça aqui, ela tá me ajudando. Mas existem muitas pessoas que enquanto você corta quer mexer no celular, falar com um amiguinho, falar com todo mundo, balançar a cabeça, ela quer dificultar o seu trabalho. Então, prestem muita atenção se ela mudou o eixo, porque senão vai dar ruim. Agora eu cortei e eu realmente não tenho noção se ele está certinho ou não. Eu vou puxar para frente agora e vou conferir junto com vocês. Olha lá. Parece que o lado esquerdo ainda está um pouquinho maior. Eu vou conferir isso no espelho agora, porque eu não estou conseguindo ver direito. Ah, não, me enganei. Tá certo. Então, acabou o corte por aqui. Esse é o cabelo Chanel. Ó. Temos um cabelo Chanel agora e eu vou fazer o acabamento. Depois do acabamento eu mostro para vocês ainda nesse vídeo, mas a escova a gente vai mostrar como fazer no próximo vídeo.